Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, semana 3 do PET 2. O eixo temático é literatura brasileira e outras manifestações. Nós temos aí a interdisciplinaridade em história, né? Sabemos que a literatura está muito relacionada à história. O tema, gente, é quentismo no Brasil. Então, o quentismo não trata-se de uma manifestação, ou seja, de uma escola literária, né? Não é uma escola, mas é um período de transição entre o trovadorismo e o classicismo, né? Então, no período que estava acabando o trovadorismo e começando o classicismo, nesse período de transição, nesse meio termo, apareceu então o quentismo, tá certo? Então, esse quentismo, por que surge esse nome quentismo? Justamente por causa do momento, né? Porque foi em 1500 que esses portugueses chegaram ao Brasil, né? E esse período de quentismo abrange toda essa manifestação aí literária da época, do período de 1500 a 1601. E neste ano, de 1500, né, os portugueses descobrem o país, descobrem o Brasil, e aí eles se apropriam desse território, e a partir desse momento começa a acontecer aí os escritos, as manifestações literárias, né? São essas manifestações em forma de relatos, de cartas, de crônicas, né? Tudo que eles observavam, tudo que eles viam, eles relatavam. Então esse período é bastante descritivo, assim. E esse é o momento, né, que surge a literatura quentista no Brasil, brasileira. Por quê? Esse é a primeira manifestação, gente. O quentismo é a primeira manifestação da literatura brasileira, tá? Durante o quentismo desenvolve aí dois tipos de literatura: a literatura da informação e a literatura da formação. Vamos ver a diferença das duas aí, desses dois tipos. A literatura da informação traz o quê? A escrita por viajantes e jesuítas. Eles escreviam o que eles viam. Eles relatavam aspectos físicos, os étnicos, os culturais da nova terra, né? Chegaram aqui e encontraram uma terra muito bonita, uma terra em que eles exaltavam a fauna, a flora, né? Eles ficaram encantados com os animais, com a floresta, com as riquezas, até mesmo com as etnias, que eram várias etnias indígenas. A linguagem, né, que era a linguagem tupi-guarani. Então, aí eles começavam a relatar. Esses relatos, em muitos casos, viajavam o mundo e faziam com que outros países quisessem tomar posse do Brasil, né? Porque era uma terra desconhecida e muito rica. Já a literatura de formação era produzida pelos jesuítas, porque os jesuítas foram viajantes que vieram de lá, a mandado do rei de Portugal, para converter os indígenas ao catolicismo, porque os indígenas tinham as suas crenças, né? Eles criam em vários deuses, eles não criam num deus só, eles cultuavam o rio, né? A água, o sol, a lua e assim por diante, né? E então essa literatura, ela tem um fim religioso. A literatura de formação, o quentismo está muito focado ao religioso, porque faziam missas, tentavam converter esses indígenas com o intuito também de escravizá-los, né? Porque os portugueses já estavam com o objetivo de escravizar esses índios, de colocar os índios para produzir, para trabalhar na terra, né? E tirar de lá as riquezas, e que essas riquezas fossem dadas a eles. Então, eles chegaram colonizando o Brasil e queriam também escravizar os índios. As principais características do quentismo, gente, o que essas obras literárias, como é que eram essas características? Traziam que tipo de linguagem complexa? Não, era uma linguagem simples, o uso de adjetivos eram muito preponderantes aí, né? Porque havia uma necessidade de exaltação dessa terra, porque eles estavam admirados. A verdade é essa, eles estavam admirados com o que eles estavam conquistando, com o que eles estavam vendo. Havia a conquista material e espiritual, os textos descritivos, informativos, narrativos e dramáticos também. Os principais autores são Pero Vaz de Caminha, que traz uma carta, né, que traz a certidão do Brasil aí. Vamos colocar aqui a certidão, a identidade do Brasil, um relato, uma obra que traz o relato do Brasil aí, é essa carta que Pero Vaz de Caminha
envia ao rei de Portugal dizendo como era o Brasil. Temos os outros também autores, que são Pero Vaz de Souza, Hans Staden, Pero de Magalhães Gândavo, Fernão Gardim, Gabriel Soares de Souza, Padre Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. José de Anchieta também é colocado como uma pessoa muito importante, né? Porque ele foi o primeiro professor do Brasil, né? Ele tinha toda a forma singela, vamos colocar singela e delicada para catequizar os índios, né? Para aculturar esses índios. Ele usou estratégia assim, de conhecer. Ele primeiro conheceu a realidade dos índios, ele quis conhecer a linguagem, até porque ele criou até o dicionário. O primeiro dicionário da linguagem tupi-guarani foi ele que criou, porque ele aprendeu com os indígenas a língua tupi. Então ele quis conhecer a realidade para depois introduzir a língua portuguesa aos índios. Nós temos aí o Saber Mais, para vocês se interarem sobre a carta, né? Que torna-se a certidão de nascimento do Brasil. Inclusive, gente, a carta de Pero Vaz de Caminha é a primeira manifestação literária, a principal, é a que marca, tornou-se vamos colocar assim, a manifestação marcante, um marco da literatura quientista é a carta de Pero Vaz de Caminha. Vamos lá, a FUVEST colocou essa questão aí, que nós temos para atividade. Entende-se por literatura informativa no Brasil. O que nós entendemos por literatura informativa? O conjunto de relatos de viajantes e missionários europeus sobre a natureza e o homem brasileiros, a história dos jesuítas que aqui estiveram no século XVI, as obras escritas com a finalidade de catequese do indígena, os poemas de padre José de Anchieta ou sonetos de Gregório de Matos. Esses sonetos aí, né, nem era dessa época, mas vamos lá. Marque a alternativa que vocês acharem correta. São características do quentismo, acabamos de ver. Linguagem simples, uso de adjetivos, textos descritivos, informativos, narrativos e dramáticos. Conquista material e espiritual, com a preocupação com a estética dos poemas. Será que havia essa preocupação? São características, então vocês vão marcar mais de uma aí, tá? 3. Sabe-se que a literatura brasileira quientista não primava pelo valor estético, olha aí, ó, uma questão respondendo a outra, mas se destacava pelo caráter informativo. Por que a referida literatura apresentava tantos textos informativos? Ora, gente, era uma terra nova, uma terra diferente, uma terra atraente, muitas riquezas, muitos povos diferentes, né, que nem usavam roupas, então eram muitas informações, né? E o que os escritores da época queriam informar? Queriam informar o quê sobre a Terra? Tá muito fácil, né, gente? Não tá difícil, não. Vamos lá, aqui nós temos um trecho, um fragmento da carta de Pero Vaz. Numa parte da carta, ele fala sobre os índios. Olha o que ele fala ao rei. A afeição, né? O rosto, assim, a forma quando eles enxergavam os índios, eles enxergavam como? A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Ambos traziam o beiço de baixo, furado, e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa, e da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como furador. Então, aí são várias características, detalhes que Pero Vaz de Caminha descreve ao rei de Portugal, né? Nessa carta que ele enviou. Ele fala aí da pele dos índios, avermelhados, né? Os narizes bem feitos, mas eles andavam nus, né? Eles destacam, eles ficavam admirados por isso, porque andavam nus e colocavam que eles não tinham vergonha, né? De cobrir as suas partes íntimas, mas que eles achavam seres bem inocentes. Então, eles fazem um relato dos beiços, que eles colocavam o osso, né? Para deixar os beiços mais alterados. Vamos lá. O trecho acima pertence a um dos primeiros escritos considerados como pertencentes à literatura brasileira. O primeiro escrito, gente, é a carta, né? Uma das cartas de Caminha. Então, do ponto de vista da evolução histórica, trata-se de literatura. De que tipo de literatura? De informação, de cordel, literatura de naturalista, ambientalista ou de formação? Esse trecho aí traz que tipo de literatura? Marque aí. 5. Defina a diferença entre a literatura da informação e a literatura de formação. Tá? Então, vocês veem que há uma diferença aí, né? Então, voltando lá nos dois tipos, você sabe que uma traz os relatos, as escritas, né? Que é a de informação, e a outra, que é de formação, traz
a questão de ensinar o índio a língua portuguesa, né? De catequizar, de aculturar esses índios, viu? Então, fique com Deus, tire foto dessas atividades aí e mande para mim no privado, ok? Até a próxima.